Estou na Serra do Cume, na Ilha Terceira, com uma vista fantástica no topo da montanha, digamos assim, e estou na companhia da antropóloga Antioneta Costa, que vem-nos falar de toda esta beleza que há aqui na Ilha Terceira. Há quantos anos é que faz estes estudos sobre a Ilha Terceira? Sobre a Ilha Terceira há muitos anos. O meu foco inicial foi sobre as festas do Espírito Santo. Não as festas, mas as Irmandades, a estrutura das Irmandades. E eu fiz em Psicologia Social um doutoramento sobre essa ligação, a gestão que as Irmandades fazem daquele bem que não passa pelas mãos da Igreja, mas vai diretamente para os populares. E o que era extraordinário aí, o que me levou a estudar isso, foi o facto de, em 500 anos dessa gestão totalmente horizontal, não se terem perdido os valores, não haver um tutor ou alguém que se encarregasse da preservação dos valores. Eles não se perderam. Portanto, isso foi o meu primeiro estudo da ilha. Mas estive sempre muito interessada na paisagem, na construção da paisagem, de como se alterava a paisagem. E estas alterações atuais deixaram de me interessar. Comecei a ver outras alterações a quem ninguém me prestava atenção e por estarem muito diluídas na paisagem, por serem naturais. E quando comecei a ver que na realidade não eram naturais, comecei a interessar-me a sério. E então fiz um trabalho em antropologia, um pós-doutoramento, concretamente sobre as pias, que eu encontrava ligadas a figuras que toda a gente dizia que eram naturais, grandes rochas com aspectos de animais, de pessoas, etc., mas sempre rodeadas dessas pias. E então o meu estudo mais concreto em pós-doutoramento foi sobre as pias. E cheguei à conclusão que elas, apesar de toda a gente dizer que eram naturais ou que grande parte delas eram naturais, acontece que uma alta percentagem tem um escoador. E esse escoador está voltado numa alta percentagem para entre o oeste e norte, naquele quadrante norte, noroeste, etc. Ora, evidentemente era impossível conseguir isso da própria natureza, de forma que tiveram que ser feitas. A razão por que foram feitas ninguém sabe, evidentemente. No entanto, por analogia, conseguimos ver que outros estudos que têm sido feitos no norte da Europa, por exemplo, mas em muitos outros locais, indicam o facto de existirem cultos junto de rochas com figuras humanas ou de outros animais. No norte, por exemplo, os objetos de culto eram galhos de rena. No entanto, havia grandes peregrinações a essas rochas e elas motivavam estados de espiritualidade que se põe que é o que aconteceu aqui na ilha também, pelo facto de existirem essas pias junto dessas rochas estranhas. Os muros das grandes rochas são uma grande incógnita, porque essas grandes rochas são uma incógnita em todo o lado. As que eu encontro aqui, que já contei uns milhares. Uau! Então você foi contando. Olha, eu tive grande dificuldade em arranjar quem fosse comigo, porque tinha que ir sempre alguém comigo. Temos um mapa do Google
com os cerrados todos, íamos contando as paredes, íamos marcando as paredes e isso está tudo mapeado. Uau. Mapeámos já 5.140 rochas com 1 metro ou mais, 1 metro, Só aqui na Ilha 2 Terceira? metros. Hã? Só aqui na Ilha Terceira. Não, só numa faixa que vai daqui, uma faixa de Só aqui na 3, Serra do Cume. só com 3 km, uma Uau. faixa com 3 km de comprimento e aproximadamente 1 km de largura, só naquela faixa estão esses milhares de rochas, que são extremamente estranhas, encontrarem-se aqui, não haver um historial, não haver, porque implica um esforço tremendo, mão de obra própria, porque eles têm desenhos, têm figuras de animais, têm, para além de outros riscos indecifráveis, que não acertam em nenhum alfabeto conhecido. Para além disso, ainda são... E como é que acha que isso aconteceu? Aqueles desenhos... Essa é a grande incógnita, não é? Eu tenho a impressão que nunca chegaremos a saber, porque isso fica lá. Em todo o mundo tenta-se realmente descobrir qual é a real função dessas rochas estranhas, mas pessoas com muito melhor habilitação que a minha, por estarem em contacto direto com aquilo desde crianças, etc., não conseguem. E por estarem em contacto com outras pessoas, com os antepassados, e que tentaram mesmo, através dessas várias ligações, chegar a um conhecimento mas não se chega a saber. Mas há desenhos interessantíssimos, já há arte sério em algumas dessas rochas, e eu precisava de facto dos instrumentos e dos especialistas que as fizessem surgir tal como são e como eu as vejo, mas mais ninguém vê, ou poucos. Uau. Muitos parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. O que é que ainda resta fazer? Bom, para já tornar isto conhecido, porque é um dever, acho eu, de memória para quem o fez, e também pelo facto disto nos pertencer, de ser parte da ilha e que tem que ser conhecido na própria ilha, não é? E isso é uma tarefa que eu não vou desligar-me dela enquanto puder fazer. Ótimo. Muita Obrigada. Saúde. E assim, caro amigo telespectador, obrigado pela companhia. Vou continuar por aqui, na Ilha Terceira, com estes lindos paisagens e estas vistas deslumbrantes, e vou-vos trazer mais novidades nos próximos programas. Um abraço, até lá.